Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna aí do primeiro ano do ensino médio. É um prazer poder estar falando com você que é dedicado, que é persistente, que está querendo aprender matemática. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e preparei essa videoaula com todo carinho, especialmente para você. Nessa videoaula eu trago a correção da parte de matemática da primeira avaliação diagnóstica 2022 da primeira série do ensino médio. As questões que eu vou corrigir nessa aula são as questões de 1 a 4 e os tópicos que serão abordados são medidas de ângulos, funções, expressão numérica e raciocínio lógico. Para você que é um aluno dedicado, uma aluna dedicada e quer entender como que resolve todas aquelas questões que caíram na avaliação diagnóstica, porque no fundo aquela avaliação ela mede o conhecimento do aluno em relação ao que ele já deveria ter aprendido. Então, se ficou alguma coisa que você não entendeu, essa é a hora de você entender. A questão 1 diz o seguinte: observe na figura abaixo as retas paralelas ST cortadas pela reta transversal R e dois ângulos destacados. Qual é a medida em graus do ângulo alfa destacado nessa figura? O ângulo alfa está aqui. Lá no 8º ano, a gente aprende que esse tipo de ângulo aqui, olha, e esse formam um par de ângulos opostos pelo vértice. OPV, qual a característica? A característica é ter a mesma medida, porque isso é uma tesourinha que se você abre um lado, abre o outro. Então esse ângulo aqui também mede 70 graus. E se eu traçar esse ângulo aqui, veja que ele é correspondente a esse, ou seja, ele tem a mesma abertura desse. Por quê? Porque as retas S e T são paralelas, ou seja, elas começam e terminam com a mesma abertura. Logo, a abertura desse ângulo e a abertura desse ângulo tem que ser a mesma, porque essa reta R é a transversal para os dois ângulos ao mesmo tempo, ou seja, esse ângulo aqui mede 70 graus. Se esse ângulo mede 70 graus, meio círculo mede 180 graus. Então, posso dizer que alfa mais 70 graus dá 180. Isolando o alfa aí, ele é igual a 180 menos 70, que troca de lado, troca de sinal, que dá 110. A alternativa correta, letra C. A segunda questão propõe o seguinte: observe as relações entre os conjuntos M e N apresentados abaixo. Qual dessas relações representam uma função de domínio M e contradomínio N? O que na verdade é uma função? Uma função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, representado pela variável x, a um único elemento de outro conjunto, representado pela variável y. Então, para cada elemento do primeiro conjunto, que a gente chama de x, e o segundo de y, tem que ter um representante só lá no outro conjunto. Pode chegar aqui mais de uma setinha, né? Mas não pode sair mais de uma setinha. Então aqui nesse primeiro caso é uma função. Por que nesse não é? Porque aqui está saindo duas setinhas de um mesmo ponto. Para cada ponto aqui só pode ter um e somente um no eixo y. Ou seja, aqui no segundo conjunto, aqui já saíram logo 3 de uma vez, está totalmente fora. E esse aqui não saíram duas setinhas, mas também sobrou um elemento aqui que não tem correspondência no outro conjunto. Então o domínio aqui está sobrando elemento. E para ser uma função, resumindo tudo, tem que ter para cada elemento daqui um correspondente aqui. Tipo aqui tem 3 chegando num só, mas para esse elemento tem um correspondente nesse conjunto, para esse elemento tem um correspondente nesse conjunto, para esse elemento tem um correspondente nesse conjunto. Então esse não é, porque para o zero não tem correspondente aqui. Então a alternativa correta é a letra A. Questão número 3 diz o seguinte: observe a expressão apresentada no quadro abaixo. O resultado dessa expressão é qual? Então aqui tem algumas técnicas, algumas regras que a gente precisa dominar. Tipo, para somar duas frações, é necessário encontrar o menor múltiplo comum dos seus denominadores, que são 6 e 15. Para encontrar o MMC, você poderia já falar, isso aí dá 30. Mas se você não souber, é só decompor em fatores primos, esses dois. Dividindo o 6 pelo primo menor que eu conheço, que é o 2, dá 3. O 15 dividindo por 2 não dá, você continua com ele. Agora você divide pelo primo 3, 3 por 3 dá 1. 15 pelo primo 3 dá o primo 5. 5 dividido pelo primo 5 dá 1.
Agora, quanto que é o MMC? É 30. 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. 30 é o menor múltiplo comum dos denominadores, 6 e 15. 30 dividido por 6 dá 5 vezes 1 dá 5, porque a gente divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 30 por 15 dá 2 vezes 2 dá 4, que é dividido por 1 sobre. Quanto que é 4 ao quadrado? 16, não é mesmo? E a raiz de 16 é 4. Agora, divisão de frações, qual é a regra? Multiplica cruzado. Então, vou pegar aqui 5 mais 4, 9, né? Sobre 30 e multiplicar cruzado por 1/4. 9 vezes 4, 36. 30 vezes 1, 30. 36 sobre 30. Alternativa correta, letra E, de esperança. A última questão dessa aula, porque eu vou trazer de 4 em 4 questões, para ficar uma aula mais light, né? Essa quarta questão propõe o seguinte: Mariana é a responsável por uma empresa de bordados industriais produzidos por meio de máquinas informatizadas. Essa empresa tinha 2 máquinas iguais que, ao trabalhar no mesmo ritmo, produziam juntas 7.800 pontos de bordado em certo período de tempo. Para aumentar essa produção de bordados, foram comprados 6 máquinas iguais que passaram a trabalhar no mesmo ritmo e junto com as outras. Quantos pontos de bordados industriais ao todo todas as máquinas dessa empresa irão produzir nesse mesmo período, trabalhando juntas e no mesmo ritmo? Então veja bem, 2 máquinas iguais, trabalhando no mesmo ritmo, produziam juntas 7.800 pontos de bordado. Então já dá para eu saber quanto que uma máquina produz. 7.800 por 2, metade de 7.800, 3.900. Uma máquina produz 3.900 pontos de bordados. Agora quer saber o seguinte: como foram compradas mais 6 máquinas, agora com as 2 que haviam, passaram a ser 8. Então 8 vezes a produção de uma delas, que é 3.900. 0, 0, 8 vezes 9, 72, eleva a 7. 3 vezes 8, 24, 7, 31. 31.200. Alternativa correta, letra D. D de Dimas. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. Se você tiver gostado, deixa o seu joinha, curte lá, se inscreva no canal Matemática Simples e Prática, compartilhe com seus colegas. Assim a gente vai compartilhando conhecimento para o seu sucesso. Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.